Graça e paz, amados, como vão? Vocês estão bem? Eu espero que todos estejam bem. Brevemente estaremos nos encontrando, não é verdade? E eu estou hoje com uma palavra que está há muito tempo, desde o do início da privação, eu já tinha lido, inclusive orei a respeito desse livro, mas eu gostaria de falar algumas coisas a respeito do livro de Provérbios. Porque veja, Salomão, quando ele escreveu esse livro, ele estava aproximadamente, acho que uns 600 anos antes de Cristo, 700, alguma coisa assim. E você veja que nesse Provérbios de número 1, você percebe que ele dá uma diretriz para a época dos evangelhos, chama para graça. Ele dá umas pinceladas para o princípio das dores, e ele dá também uma dica sobre a grande tribulação. E eu, quando comecei a ler isso, eu falei: Deus, isso tem algo de especial aqui, alguma coisa que o Senhor deseja que nós venhamos a saber. Por isso, veja, o livro de Provérbios, no capítulo de número 20, diz assim: a sabedoria clama em alta voz nas ruas e levanta sua voz nos locais públicos, chama nas esquinas das ruas e eleva a voz nos portões de entrada da cidade. Isso me fez lembrar o tempo que nós ficamos dentro de casa. Ninguém podia sair na rua, né? Pois é. E diz assim, no versículo 22, por quanto tempo vocês, cuja vida não tem propósito, amarão essa vida impensada? Por quanto tempo os escarnecedores terão prazer na zombaria? Por quanto tempo os tolos odiarão o conhecimento? Arrependam-se quando eu reprovar. Derramarei sobre vocês o meu espírito e tornarei minhas palavras conhecidas. Queridos, esse trecho do versículo 20 até o versículo de número 23 retrata muito bem os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é verdade? Inclusive João fala: arrependa-se, raça de víboras. Você imagina quantas pessoas vocês viram nos vídeos que saíram pelas ruas pregando o evangelho e as pessoas dentro das suas casas, nas janelas, não podiam sair? Eu me lembrei disso. Em Curitiba, Santa Catarina, pastores pregando o evangelho com o microfone no carro, as pessoas se emocionando, né? Então isso me tocou bastante. Eu me lembrei e falei: Jesus amado, que maravilha, como o Senhor é perfeito. O Senhor já dá sinais daquilo que o Senhor pretende fazer. O Senhor avisa antes, né? Como diz lá no livro,
que o Senhor nunca faz nada sem antes avisar os seus profetas. E Salomão foi incumbido disso, né? Salomão foi incumbido disso. A sabedoria é um bem tão precioso que nós temos. Veja só, o versículo de número 24 diz assim: porque vocês não aceitaram quando eu chamei, e ninguém prestou atenção quando eu estendi minha mão, mas, em vez disso, negligenciaram meus conselhos e não aceitaram minha repreensão. Eu, por minha vez, rirei da sua aflição e zombarei quando o terror vier sobre vocês. Sim, quando o terror assolá-los como uma tempestade e o desastre abordá-los como um turbilhão. Quando a angústia e a aflição atacá-los. Quantas pessoas não ficaram dessa maneira? Esse trecho, do versículo de número 24 até o versículo de número 27, ele retrata muito bem aquilo que nós já víamos falando há algum tempo, que são Mateus 24, o princípio das dores, né? O princípio das dores. Então, Deus, Ele sabe das coisas. Por isso que Ele diz, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Princípio fundamental da sabedoria. Quer ser um homem inteligente? Quer ser um homem sábio? Tema ao Senhor. Amém, queridos? Que maravilha isso, né? Amo essa palavra. Olha só o versículo 28, que diz assim: então eles me chamarão, mas não responderei. Irão buscar-me sinceramente, mas não me acharão. Visto que odiaram o conhecimento, não escolheram o temor a Adonai, recusaram meu conselho e desprezaram minha reprovação. Então suportarão as consequências de seus próprios caminhos e serão sobrecarregados por meus próprios planos. A errância impensada irá matá-los. Esse trecho, do versículo 28 ao versículo 32, ele retrata a grande tribulação. Ou seja, esse período, quando a terra passar por esse período, nós não estaremos mais aqui. Nós, eu e você, seremos arrebatados. Aqui, olha, no versículo de número 23, e tornarei minhas palavras conhecidas. Ou seja, o evangelho vai ser conhecido, nós vamos nos arrepender, na verdade, e nós seremos arrebatados. Aí o princípio das dores, do versículo 24 ao 27. Mas nós não já estaremos mais aqui. E aqui embaixo nós temos a grande tribulação. Você veja, Salomão, inspirado por Deus, ele escreveu isso num tempo em que ele estava farto de conhecimento, né? Diz que Salomão, ele até atravessou a linha divisória entre o bem e o mal. Eu não tenho aqui documentos que possam provar isso. Quem sou eu, né? Mas se você procurar ler mais, você vai ver que Salomão foi um homem muito bem instruído. Se eu for procurar aqui, olha só, versículo de número 22, Deus fala assim: por quanto tempo, Deus está dizendo, por quanto tempo os escarnecedores terão prazer? E ele repete de novo, por quanto tempo os tolos? Deus dá um tempo para os escarnecedores,
Deus dá um tempo para os tolos, né? Deus, ele dá um tempo, ou seja, Deus, ele é longânimo, ele espera, ele espera. É a mesma história da arca. Deus falou para Noé, construa para mim uma arca. Noé construiu a arca. Mas os zombadores, né? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Noé construiu a arca por 100 anos. Hoje, já fazem muito tempo que o Senhor foi morto na cruz para nos redimir, a mim e a você. Esse quanto tempo nós não sabemos, o dia nem a hora. Mas esses tempos da graça, do versículo 20 ao 23, esse tempo do princípio das dores, você já está sentindo, e a grande tribulação, quando nós não estaremos mais aqui. Pense bem. Agora, o que é mais lindo de tudo isso aqui é no versículo de número 33, que Salomão fala assim: mas aqueles que prestam atenção em mim viverão em segurança, imperturbáveis, sem temer nenhum mal. Imperturbáveis, ou seja, nós não seremos perturbados por absolutamente nada. Então, o que eu tenho a dizer para os nossos amados é que você, se omitiu em alguma coisa ou em algo, você fez algo que desagradou o coração do Senhor, Deus, ele diz que ainda há tempo, ainda há tempo. Amém, queridos? Ainda há tempo. Deus, ele quer, como o nosso querido irmão presbítero Leandro pregou na quinta-feira, Deus é amor e é longânimo no amor. Então você preste atenção em mim, diz o Senhor. Preste mais atenção em mim, diz o Senhor. Porque você vai viver em segurança. Vocês serão imperturbáveis, ou seja, não terão a perturbação de ninguém em suas vidas. Mas apenas Deus quer que vocês prestem atenção a Ele. Preste mais atenção no Senhor. Queridos, Deus tem ciúme de mim e de você. Viu? Deus tem ciúme de mim e de você. Então Ele deseja ardentemente que eu e você nunca estejamos fora. Nunca estejamos fora dos trilhos. Nunca estejamos desalinhados. Porque vai ser assim, ó. No abrir e piscar de olhos, Deus vai nos arrebatar. Eu tenho uma notícia para você. Nós estamos entrando no ano novo. E Deus está prosperando.
Olha aqui. Deus está prosperando todo o trabalho da sua mão. Receba. Receba. Deus está prosperando todos os trabalhos da sua mão. Mês de setembro é mês de colheita, de harvest. Deus não despede ninguém de mãos vazias. Quando o povo saiu do Egito, Deus encheu a mão do seu povo com abundância. É o que Deus está fazendo agora comigo e com você. Prepare-se para a abundância de Deus na minha vida e na sua vida. Aumente os compartimentos da sua casa. Prepare prateleiras novas, porque Deus vai aumentar a sua despensa. Deus manda falar mais uma vez: não saia de casa, porque eu tenho um trabalho para fazer com vocês. Não saia de casa. Deus não tem prazer no abandono do lar. Deus não tem prazer no abandono do lar. Por isso o Senhor diz para você: não saia de casa. Amém? Amados queridos, Deus está dando muitas curas hoje. Muitas curas hoje. Pressão alta, enfermidade nas pernas, dor de cabeça, dor no estômago, taquicardia. Deus está curando hoje. Receba a cura do Senhor em nome de Jesus. Receba a cura do Senhor em nome de Jesus. Pessoas que tinham medo de sair de casa, Deus está revertendo esta situação no dia de hoje. Amém, amados? Que você tenha uma ótima semana, um final de domingo abençoado por Deus, sabendo que Deus já te abençoou com todas as sortes de bênção. Fique na paz do Senhor, que você tenha uma ótima semana e não se esqueça. Não se esqueça. Preste atenção a Deus. Amém? Deus abençoe. Daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu
descansarei, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Que seu passar pelo mar, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso, 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 é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, só tu és nosso Deus, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Deixa ele te abraçar, recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Sinta o toque dele, sinta a presença. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio